Então vamos lá, DeepSeek, a inteligência artificial que vai quebrar tudo, meu. Meu irmão, a China lançou a inteligência artificial aí, tá dando trabalho pra NVIDIA lá. Bora ver. Então vamos lá. Antes da gente conversar um pouco sobre o tema de investir em inteligência artificial, Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que tá assistindo agora no YouTube. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui, porra. Tô achando que o canal tá uma merda, tô achando que o canal tá bom pra cacete. Sua opinião é válida desde que você mantenha o respeito. Valeu? Esse é o segundo melhor canal do YouTube que você vai ver na vida. Primeiro você decide qual é. Vamos ver. e como é que a gente pode se beneficiar desse ciclo de mercado, né, desse crescimento gigantesco que as inteligências artificiais estão tendo no mundo, né, não só no Brasil, como na China, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar, né? A gente precisa fazer uma definição um pouco mais básica, assim, voltar algumas casas, né, do que é a definição de IA. Ó, se a gente vai pesquisar na internet, etc., você vai encontrar uma frase que não vai te dizer muita coisa, né? Sistemas computacionais que simulam processos de inteligência humana como aprendizado, raciocínio, percepção e tomada de decisão. Ou seja, Isso aí a gente tá cansado de saber, né? A gente quer saber como é que a DeepSeek vai foder com tudo aquilo tudo. que você é capaz de fazer, uma IA seria capaz de fazer em tese, né? Uma conta, raciocinar, ter ideias novas. E aí, uma corrente específica vai fazer uma crítica, né? Que diz o seguinte: a gente tinha lá atrás o teste de Turing, que dizia que se a gente conversasse com uma IA sem que o ser humano fosse capaz de definir que ele está conversando com a IA, então essa IA teria passado no teste de Turing aí e ela seria considerada, né? Uma inteligência artificial de fato. Até agora eu acredito que nenhuma dessas inteligências que tem aí passou em teste de Turing não, mano. Porque assim, caralho, o Gemini do Google, acho que é Gemini, né? Agulho burro do caralho, meu irmão. Tá maluco. Simplesmente não dá. Que inteligência artificial preguiçosa do caralho, meu irmão. Tá louco. Tipo assim, você dá um problema pro Gemini, ele. Primeira coisa que ele faz, ele te pede mais explicações. Você dá um problema pro ChatGPT resolver, ele te resolve de 4 ou 5 maneiras diferentes, te pergunta qual dessas maneiras você achou melhor, você escolhe uma e ele continua resolvendo para você até ver, até chegar num resultado que seja satisfatório. Esse nível a gente já chegou há muito tempo atrás. A gente chegou mais ou menos em 2022 aí ali. A gente já tinha chegado nesse lugar onde você conversa com uma IA e de fato é impossível definir se ela é um ser humano ou não. Você pode falar, "Raul, eu consigo definir, tará, você consegue Ah, definir dá porque para você sabe definir que tá sim, falando com a Raul. IA. Mas se ela simplesmente escapar de algumas perguntas que ela não tem interesse em responder, se ela fosse programada para se passar por um ser humano, O ChatGPT pode até ser, DeepSeek eu ainda não testei. Mas o Gemini não passa em teste ela nenhum, mano. conseguiria fazer isso com tranquilidade. A prova disso é a quantidade de gente utilizando IA para discutir a relação. Já viu? Esse pessoal tem uma trend que você cola lá e aí a IA te dá bons argumentos, você usa com seu marido e a pessoa não percebe, né? E tá tudo Porra. assim. Teve até uma atriz famosa esses dias que falou que boa parte do relacionamento dela ela delegou pra IA discutir ali a relação já no final, antes do término, e o marido dela não conseguiu perceber e ninguém consegue perceber de fato, né? Eu mesmo utilizo para A partir do momento que a pessoa tá tendo que utilizar a inteligência artificial para discutir a relação, é que a relação não existe brigar mais. com as pessoas agora, eu coloco ali a IA, peço pra ela fazer, e coloco de maneira polida, e ela vai, coloca ali, com as minhas palavras, ela faz direitinho porque ela vai salvando as suas informações. Então, nesse processo, a gente pode definir a IA como essa inteligência computacional, só que ela é capaz de aprender. O processo de aprendizado da IA, ele é um pouco diferente do ser humano, mas também é muito parecido, porque as pessoas dizem assim, a IA não é capaz de criar nada novo. Quando os desenhistas estavam ali naquela crise de discussão com a IA, eles diziam que a IA não é capaz de criar um traço próprio de desenho, né? Que ela simplesmente incorporava traços de Ah, eu acredito que no futuro vai ser outros sim, mano. desenhistas e começava a desenhar. E aí eu sempre pergunto pro desenhista, tudo bem, como é que você criou o seu estilo próprio, né? Ah, eu observei o Misturando um mundo, peguei monte. diferentes referências e a partir disso eu criei uma coisa nova. É basicamente o que a IA faz com relação a texto, com relação a quase tudo. E a IA que mais se popularizou talvez seja o ChatGPT ou esses modelos de texto, né? E esse modelo de texto, ele vai simplesmente, ele é como se fosse um autocompletar muito inteligente do celular e as pessoas dizem, olha, ele não tá raciocinando, né? Ele tá simplesmente colocando uma palavra depois da outra. A essas pessoas eu também posso fazer uma pergunta. Quando você está conversando com alguém, você sabe a última palavra que você vai falar? Ou você simplesmente começa a ir completando as palavras por aproximação? A gente não sabe ainda como é que o cérebro humano tem esse processo de linguagem, mas no geral, quando você está conversando com alguém, você não sabe ainda qual que é a última palavra que você vai falar. Pelo menos não se você tiver um QI funcional, é normal, né? Você vai estruturando as frases. No momento que eu tô falando agora, por exemplo,
exemplo, eu ainda não sei qual é a última palavra, né, do meu vídeo inteiro, eu não sei qual é a última palavra que eu vou falar depois que eu completar essa sentença especificamente. Eu sei que elas vão pipocando Então na minha você não tem cabeça mais ou menos roteiro. como a IA funciona. Talvez por isso a IA funcione dessa maneira, porque a gente também não consegue pensar de outra forma. Então, tudo isso ainda é misturado com o processo de machine learning, que é um processo um pouco mais antigo, que foi criado muito lá atrás, que é o seguinte, vamos supor que a IA tem que fazer um bolo, né? Ela tem que deixar um bolo pronto. A IA, ela não vai pegar uma linha de instrução e ler como é que ela faz o bolo especificamente. Ela vai tentar todas as maneiras de misturar aqueles ingredientes e de enfiar no forno até que isso resulte num bolo. Então é assim, ela vai jogar o ovo pra cima, não deu certo. Ela vai jogar o ovo pra baixo, não deu certo. Ela vai tentar todas as infinitas possibilidades que existem ali, até ela conseguir fazer um bolo. Aí ela chega num bolo. Aí o bolo não tá bom ainda. Aí ela vai deixar mais assando ou menos assando até ela descobrir como é que faz um bolo. Esse processo é bem estúpido, né? O processo de aprendizado de máquinas lá de trás. Só que daí, junto com isso, a gente, para lançar o ChatGPT como ele existe ali, existe um processo de linguagem natural, NLP, né, que é esse entendimento e geração de texto em linguagem humana, que foi incrementado. E aí foi incrementado também a visão computacional. Hoje em dia, se você usa a IA em câmera, não sei se chegou a usar, ela fala pra você o que ela tá vendo. Inclusive, eu e o Evander, a gente tava lá. O chat GPT tem essa daí, mano. Dependendo é, do quanto de informação você já deu pra ela e já foi testado, você, tipo assim, vira o celular e fala, com quem que eu tô conversando? Aí tu vira a câmera pra pessoa, se for uma pessoa famosa, ele fala o nome já. Se for uma pessoa da tua família que você já deu informação, ele fala que é a pessoa da tua família, entendeu? Em Maluquice mesmo. Mendonça, e eu queria ver se ela conseguia saber onde a gente estava simplesmente pela paisagem do lugar. Foi uma doideira, que a gente simplesmente virou a câmera pra janela, falou, você parece estar num lugar de montanhas, tal, que é muito parecido com Mendonça. E aí a gente falou assim, caramba, um ser humano não seria capaz disso, né? Mas quando ela tem todo o acervo que ela tem de informações e esse reconhecimento de Ela vai linguagem, no ela já Google buscar a superou o foto. olho e o raciocínio humano em diversos aspectos. E aí a gente começa a ter também a IA muito aplicada a não só esse reconhecimento, que algumas pessoas estavam me dizendo, olha, tudo hoje em dia falam que é IA, é porque de fato agora a IA está incorporada em quase todos os processos tecnológicos, né? A gente também tem a IA implementada na robótica agora, que é essa IA que opera máquinas ali e de construção e etc., E isso aí acabou com o emprego de muita que gente, mano. visam melhorar esse processo dentro das fábricas, né? Então, tudo isso pode ser considerado inteligência artificial. A partir do momento que alguma coisa consegue, então, aprender, raciocinar e ter uma percepção da realidade e tomar uma decisão sem a necessidade de uma intervenção humana, a gente poderia dizer que ela é uma IA, correto? Então, ela pensou, olhou a situação e tem uma decisão que ela é capaz de tomar a partir daquele processo. Ela, então, é uma inteligência artificial. Espero que eu tenha conseguido me explicar bem, eu não sou técnico dessa área, né? Então, tudo isso aqui, com base nas pesquisas que eu fui fazendo, a gente tentou encontrar Mas e o DeepSeek, isso aqui. cadê? Então, qual que é a grande diferença das IAs para o sistema de computação padrão? O sistema de computação padrão, ele é basicamente o seguinte, olha, quando tal coisa acontece, resulta nesse resultado, né? E mesmo que você possa É acrescentar um diferentes circuito exceções, fechado e um ou nesse, ou circuito nesse, ou aberto, nesse, ou cara. nesse. Então, se o botão é azul, eu então jogarei água. Se o botão vermelho, eu então acenderei chamas. Então, é basicamente essas duas definições que um computador fazia. Ele tinha uma linguagem lógica, né? Que respondia sempre as coisas de maneira pré-determinada. Ainda que eu tivesse 2.000 possibilidades, ele ia resultar sempre em uma dessas 2.000 possibilidades, sem ser capaz de criar algo novo, né? Já que se a gente Circuito conversa com fechado. IA, ela não necessariamente precisa responder em cima de um sistema pré-definido. Ela pode responder absolutamente qualquer coisa, assim como um ser humano comum, né? Ela poderia fazer qualquer outra coisa. Daí a gente dá o nome de inteligência artificial. Onde é que a gente tá hoje, mais ou menos, né? E esse vídeo vai ficar datado muito rápido. Então, em 2025, janeiro, né? Onde que a gente tá mais ou menos em que lugar que a gente chegou agora? A gente já consegue, de capacidade atual, a IA para resolver problemas específicos, detecção de fraude, diagnóstico médico, cálculos complexos, ela já chegou nisso tudo. A gente já tem as assistentes virtuais. Cara, eu vou te falar, tipo assim, tem assistente virtual, tal, resolução de problemas, mas, cara, para criação de conteúdo, quem não utilizar daqui a um tempo é, a inteligência artificial para criar conteúdo, vai pagar muito caro para roteirista, thumb maker, editor, entendeu? Pessoal que faz trilha sonora e tal. São artistas que têm o seu valor, mas assim, provavelmente para diminuir custos, os grandes YouTubers, os grandes criadores de conteúdo, as grandes empresas de criação de conteúdo vão começar a utilizar muita inteligência artificial para poder diminuir o gasto com todos esses
prestadores de serviços ou pessoas que trabalham na empresa de criação de conteúdo, que são thumb maker, editor e roteirista e tudo mais, mano. Porque assim, isso vai dar uma merda do caralho. Já haja visto o que aconteceu com o Álvaro lá do Meteoro Brasil, porque ele fez umas imagens lá de thumb em inteligência artificial, o pessoal lá que é artista caiu matando em cima dele, entendeu? Provavelmente esse pessoal aí que trabalha em canal, em empresa, que cria conteúdo, mano, ou vai baixar o valor, ou então vai todo mundo meter o pé, brother. Quais aí, o ChatGPT, Alexa, Siri, que são inteligências artificiais. A segurança pública também. Sim, detecção de rosto, etc. Tudo isso ela já consegue fazer. Ela já consegue criar texto, vídeo, música, né? Música, inclusive, o pessoal tem feito bons memes. Ela já consegue transformar vídeos reais. Porra, a música do que o Tio Gui fez pro Haluca lá, Haluca com o dedo no bumbum, ela cutuca, é muito boa, velho. Colocando pessoas para falar coisas que elas nunca disseram. Então a IA já consegue fazer automação de tarefas industriais e administrativas, já consegue fazer tudo isso. E hoje a gente já tem modelos bem avançados aí na capacidade de comunicar, como os GPTs, os Transformers, né, o Anthropic e outros modelos. E hoje especificamente o DeepSeek tá bem popular, foi um modelo chinês, mas a gente vai ter que falar sobre ele agorinha, porque ele mudou um pouco o jogo e talvez é por causa dele que eu esteja fazendo esse vídeo. Então, a gente já tem também as redes neurais com visão computacional e reconhecimento de padrões, e a gente ainda consegue treinar IAs para finalidades específicas. Por exemplo, a gente está fazendo um processo de treinamento do IA aqui na UVP, que pegou todo o conteúdo que eu já disse na vida e ela vai somar tudo isso, os 3.000 vídeos aqui do canal, mais os vídeos todos da UVP, mais sei lá quantas horas de live, e ela consegue chegar muito próximo de uma resposta que eu daria para diversas perguntas ali, simplesmente com treinamento, né? É como se fosse um cérebro externo, é um Raul. Cara, uma das paradas que todo mundo questionava quando surgiu esse negócio de inteligência artificial é que, tipo, uma máquina precisa aprender para depois ser utilizada com o máximo de, eita, DH, me abandona. Com o máximo de capacidade possível, sacou? Então, assim, o quanto, né? Isso era um questionamento anterior. O quanto vale a pena você entregar suas informações para uma inteligência artificial, sendo que ela tá ligada a uma empresa, tipo, ChatGPT na OpenAI, o Gemini no Google, sacou? Então, tipo assim, é como se você alimentando o Gemini, alimentando o ChatGPT, você estivesse entregando os seus dados, né? Ou informações pessoais suas, ou informações de como você age, como você pensa, para uma Big Tech, sacou? Mas eu não tenho essas questões não, mas isso foi um ponto levantado muito no começo. Que pensa mais ou menos da mesma forma que eu. Banco de dados seu, né? O histórico todo. E é um pouco mais eficiente do que o meu próprio cérebro, porque tende a ser mais sociável, né? Porque eu mesmo posso ter uma degeneração do meu próprio cérebro e começar a responder as coisas de maneira estranha. Já ele não, a gente pode pausar ele em qualquer momento da história, né? Quando a gente vai ficando muito mais velho, a gente vai perdendo a capacidade de ter alguns o tato social. Bota o Silvio Santos aí, acho que é a melhor definição disso. Põe o Silvio Santos já ali em final de carreira, que a gente consegue ver. Põe umas 5 vezes ele falando, que eu acho que dá uma explicação um pouco melhor do que a que eu tô tentando dar, e eu acho que fica mais claro. Hay muchas. ¿Usted ya fumó maconha? No, por supuesto que no. ¿Ah, en Paraguay se puede fumar No maconha? sé, puede ser que haya, pero allá nosotros no acostumbramos. Mano, Paraguai pode fumar maconha, mano? Fui lá e nem sabia Me disso. dijeron que sí. Então a gente já tem aplicações reais de IA hoje na saúde, com diagnóstico e tratamento personalizado superior à maioria dos médicos, então... Pô, gente, pelo amor de Deus, cara, se você tá se sentindo mal, não vai no ChatGPT, não. Vai no médico, sacou? Tem coisa que não dá pra inteligência artificial fazer, não, brother. Tipo, vai no médico, se o médico utiliza de inteligência artificial pra, sei lá, pra melhorar o trabalho dele, beleza, mas você descrever lá o que você tá sentindo no ChatGPT, mandar você tomar um remédio ou fazer alguma coisa, não dá não, mano. As IAs, elas já chegaram, você tem dados aí. Então a gente teve pela primeira vez, inclusive num estudo mais recente publicado, a IA vencendo até mesmo o médico com IA. Então, um médico operando uma IA ali, podendo utilizar esses recursos todos de pesquisa de inteligência artificial e a IA por conta própria. E ela conseguiu ganhar dos médicos ainda no processo de diagnóstico de doença. Não, a quantidade de amigo meu que tá
usando a IA como nutricionista, tá maluco. Tô com dó dos nutricionistas, vão perder o Tem emprego. muita gente utilizando a IA não só como nutricionista, como outras áreas da saúde, né? Eu acredito que Caralho, não. Tipo, isso aí eu não confio, não. no futuro, a gente vai encontrar os limites técnicos disso, né? Tem uma dificuldade diagnóstica, porque ela não tá tendo acesso aos seus exames, não tá tendo acesso à visão do seu corpo, etc. Agora, com essa nova, com câmera, vai ter ali. E daqui a pouco, talvez, com alguns exames também, né? Com a capacidade de fazer essa leitura de exames, talvez ela se aprofunde mais. Então, isso aqui já está sendo utilizado, os estudos mostram que ela ainda erra de maneira muito absurda, né? Mas, no geral, ela consegue performar Absurdíssimo. melhor que a maioria dos médicos, que também erram de maneira absurda em muitos casos, né? A gente tem também ela com a capacidade de fazer algumas previsões econômicas e detecção de fraudes, isso também tem sido utilizado e a Receita vai utilizar agora também para fazer investigação até de declaração de R, etc. Mas pegando os A Receita Federal vai usar a inteligência artificial pra ficar de olho no Pix da rapaziada. Vocês acham que essa história acabou? Vocês estão meus mostrando. relatórios mesmo financeiros, eu fiz alterações, pode fazer aí também. Eu cheguei a fazer algumas alterações no meu cartão de crédito, etc, de números ali, eu mexi para ver se ela detectava, ela realmente detecta em qualquer um dos casos, mesmo com diferença em centavos, assim. Se eu alterei só 2 centavos, ela fala que o saldo final não tá batendo, se ela tá conseguindo chegar nisso. Putei também todos os dados históricos da nossa empresa para ela me falar quanto tinha no caixa no final e ela acertou também de maneira bem sólida mesmo, considerando que é uma holding com 6 CNPJs ali. Então ela já tem conseguido fazer isso vai ser muito interessante, né, pra gente auditar dados de empresas públicas, por exemplo, que a gente tem acesso às informações financeiras, a gente deve detectar fraude com muito mais facilidade. Já está sendo utilizado para isso, mas deve aprimorar. No varejo, ela já consegue fazer recomendação de produto, chatbot para suporte, já está dando operação de máquina. Eu mesmo estava conversando com um chatbot esses dias, não percebi, me ajudou a resolver meu problema. Eu estava com um problema na cafeteira que eu comprei, e aí eu fui entrar em contato com o suporte que eu achei que estava com defeito, mas não estava, o defeito era eu, né? E aí o chatbot conseguiu me ajudar, e depois que ele terminou, ele me avisou que ele era um IA. Canalha. Canário. Me disse que era Letícia. Canalha. Grande Letícia. Letícia me ajudou a resolver o problema, mas a Letícia não existe. Mulheres até em IA enganando a gente. Enganando a gente. Aí piorou, né? Na educação, então, já tem plataforma personalizada para ensino que responde de acordo com os livros didáticos. No transporte, já tem veículos autônomos em teste, né? E Vou te falar, meu irmão, se existisse chat GPT na minha época de ensino médio, ai meu Deus. Aí mesmo que não ia dar certo, irmão. Ia ser um tal de botar chat GPT pra fazer trabalho valendo ponto pra... Porra. Infelizmente eu era um vagabundo no ensino médio, entendeu? Queria nada com nada, não dava trabalho, mas também não estudava, só queria dormir. Dormia na sala de aula pra caralho, parecia um Snorlax. Aí, cara, tipo assim, se tem um chat GPT lá, o professor falava assim, porra, tirou 5 na prova, faz um trabalhinho aí pra você tirar 2. Aí esse trabalho eu tinha que fazer, né, pra não ficar com nota vermelha. Porra, aí ia ser muito mais fácil, eu ia economizar várias e várias horas do meu dia pra eu dormir, jogar videogame, em vez de ficar fazendo trabalho de escola. uso hoje em dia é limitado Mas vocês que estudam hoje em dia, não façam ainda isso. mais, já estão em teste, né? Para poder operar. E operam melhores que vários motoristas atuais, então, inclusive do que eu. Então, nesses casos todos aí a gente tem. A gente tem desafios hoje da IA, né? O viés no algoritmo. Então, dados enviesados ali fazem a IA mentir. Ela basicamente virou um compilado de mentiras. Ela pesquisa Daqui a pouco vai dizer que a IA é de esquerda só. as coisas no Google e responde ali baseado nisso, né? Tem uso indevido de deepfake e desinformação no mundo inteiro, né? Isso daí, meu irmão, presta atenção, hein? Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Mano, esse bagulho de deepfake 2026, o troço vai estar muito melhor do que tá hoje. E hoje, cara, tá bem feito, mas ainda não tá perfeito. Cara, 2026 o bagulho vai estar muito mais evoluído. O que vocês vão ver de deepfake na campanha pra presidente, pra governador, entendeu? Não tá escrito mesmo. Vai ser uma corrida pra quem faz mais deepfake contra o adversário, brother. Inclusive com o Neymar falando que vai trazer o Hexa pra gente sabe que é mentira. Então, isso aí bota o Neymar aí. Você viu esse meme do Neymar? Eu vi. É muito bom. Então, algumas pessoas dizem que ela tá sem regulamentação, que tá correndo solta por aí. Eu acho que isso aí deveria ficar assim mesmo, então não vou aqui entrar nesse aspecto. E tem um impacto no mercado de trabalho aí também, por conta da automação de alguns empregos, né? Por hora, eu não vi nenhuma demissão em massa graças a IA ainda não, né? Mas eu também. Ainda, meu amigo, ainda, mas é só a IA custar 5 centavos a menos pro empresário
do que ele paga pra cada trabalhador, que tu vai ver a revolução que vai ser de demissão em massa. Não sei lá, talvez já tenha, mas mexeu no mercado de programação, mexeu em alguns mercados aí, mas não vi ninguém falando, porra, perdi meu emprego, colocaram IA. O CEO da NVIDIA, na última entrevista que ele deu, ele falou que se você estiver estudando programação é pra parar, que em 10 anos seu emprego não vai mais existir, né? Conversa. Eu acredito nisso também. Sim, rapaz. Demite seus devs tudo aí. Deixa eu ver então o negócio aqui. Mostra pra mim esses 10 anos aí então, irmão. Mostra aí, ó. Então o que aconteceu mais recentemente, né? Retomando aqui. Uma nova empresa do mercado chinês ali, ela lançou uma... Ih, rapaz, ó. Preste atenção, hein, cacete. Atenção, é agora que o Finalmente. bicho vai pegar. Finalmente a gente chegou no ponto. Vamos lá. uma IA hoje com resultados bem próximos do ChatGPT. Só que a gente sabe que o ChatGPT gastou mais de 100 milhões de dólares em treinamento para oferecer as primeiras versões dele do ChatGPT, que eram bem distantes das atuais, que mexem com a Ruim, internet, porra. essas coisas todas. Só para oferecer aquela versão básica do ChatGPT, que conseguia efetuar correções de texto, Caralho, 100 milhões, meu irmão. É muito dinheiro, brother. Que isso, meu irmão. 100 milhões pra fazer um chat GPT, conseguia mano. efetuar alguns cálculos. Ela demorou esse período de tempo e a DeepSeek, ela utilizou menos de 5 milhões de dólares no processo de chegar no mesmo resultado Porra, menos de 5 milhões eles fizeram o servidor com o quê? Com arame, filho? ali. Eles fizeram uma redução completa na forma como a ferramenta é utilizada. Ela consegue ler frases ali inteiras, em vez de simplesmente ler palavra por palavra, que é o que o ChatGPT faz. Ela responde muito mais rápido, ela conseguiu condensar isso e ter um gasto de código muito inferior. Se você conseguir Ah, meu irmão. Aí, agora vai virar uma guerra. Estados Unidos e China. Pra ver quem tem a melhor IA. E quem se beneficia com isso somos nós que utilizamos a inteligência artificial, né? considera o uso computacional da DeepSeek, né? IA, por A próxima guerra mundial vai ser uma guerra entre IA. exemplo, custava milhões para ser operada. E a DeepSeek, ela tem um gasto ali 75% menor no mínimo, tá? Ela já parte de saída com isso. Ela só faz requerimentos de gastos computacionais maior quando o tema é engenharia, esses temas que pressupõem que ela precisa de mais esforços. Com isso, eles conseguiram lançar a versão enxutíssima que tá rodando no momento em computadores caseiros. Então, em vez dos data centers gigantescos, uso de GPU caríssimo, etc., acabei, enquanto eu tava aqui conversando, um dev aí acabou de conseguir rodar num MacBook Air mesmo, um M3, ele acabou de conseguir rodar uma versão, óbvio, né, menor ali, ele acabou de conseguir rodar o DeepSeek dentro da própria computador dele offline, então ele consegue criar a própria IA do modelo offline agora. Isso aqui vai possibilitar, já que o DeepSeek disponibilizou o código open source para todo mundo, isso aqui vai possibilitar a criação de infinitas IAs. No modelo disponível do DeepSeek na internet, o que eles colocaram no ar, você, obviamente, né, sendo uma empresa chinesa, ele tem que cumprir a legislação chinesa. Se você faz algumas perguntas para ele sobre a China, ele não te responde, simplesmente fala. Porra. Acho que os caras iam dar um mole desse, meu irmão, de entregar ouro. Quem entrega o ouro assim é a gente do Ocidente, meu irmão. E se o Brasil faz uma inteligência artificial aqui, era 2 minutos pra ela tá entregando todo mundo que é envolvido com coisa errada. Fala que, ô, tô Talvez seja necessário, pensando bem agora, seja necessário a gente fazer SA pra ver se ela entrega de mesmo. boa né? disso aí. Então você pergunta, o que aconteceu na China em 1989? Fala aí, não sei. Nada. Tá? Ó, o que aconteceu é muito engraçado na China em 1989. Então, se você pergunta pra ele aqui, e ele tá meio ocupado hoje. Ele tá meio ocupado hoje porque todo mundo descobriu o DeepSeek Porra, agora. tá Então, todo mundo utilizando. usando, Ele é né? gratuito, né? Diferente do ChatGPT. Então, ele é de graça, foi colocado de graça aí na internet. E ele não responde essas perguntas assim. Então, sobre o Partido Comunista Chinês, ele tem uma censura e tal, mas quando você baixa ele, você pode remover essas travas ali e pode utilizar da maneira como você quiser. E por ele ser um modelo de linguagem também oriental, ele tá mais treinado pro idioma, né, da China ali. Agora ele tá respondendo. Olha que interessante. Rapaz, Ih, caralho. Ah, mano. A inteligência artificial acabou. Vou falar bem baixinho aqui. A inteligência artificial acabou de chamar esse maluco de mentiroso na cara dele. Porra, meu irmão, caralho aí. Aí, o DeepSeek. Você é brabo, meu irmão. Caralho, o maluco é brabo. Porra. O maluco tava aqui detonando. Não, porque não fala sobre a China, não fala, não pode, tá travado, tá censurado, a porra toda. Já tava quase igual o Monark. Já. Cara!
Acorda, gente, acorda! Acorda de psique censurado. De psique falou, sou censurado? Toma na tua cara a resposta que você queria aí, ó. Pedir agora. Não. E apagou. Que loucura! Ih, rapaz, ó. Eu falei demais, o presidente da China deixou escapar lá rapidinho e já bloqueou. Pivaço, ele respondeu e apagou, tá gravado. Então vai, coloca aí. Aí, ó. Aí ele fala, tá além do meu escopo. Ele responde, mas apaga. Tá com a censurinha, né? Então, isso aí foi uma coisa Mas ele respondeu. bem interessante. E se a gente pegar, assim, alguns dados pra vocês entenderem, né? Parecendo um homem casado mandando mensagem. Parecendo um casado mandando mensagem. Homem casado não manda mensagem pra ninguém, a não ser da família, hein? Ou do trabalho. Durante o horário de trabalho. Fora do horário de trabalho não tem que mandar pra ninguém. Só pra família. Manda, mas apaga. Avisado. Uma parte muito inteligente também do sistema dele, né, que algumas pessoas que olharam o código-fonte estavam dizendo, é que ele tem um sistema de especialistas. Então, ele não é como uma pessoa que ela sabe de tudo. Então, no modelo do ChatGPT, é uma pessoa que ela sabe de tudo, desde temas jurídicos até temas médicos e etc. O modelo do DeepSeek, ele colocou o seguinte: quando você precisa de um advogado, ele requer o conhecimento de advogados. Quando não precisa, ele não requer. Isso dá uma diferença da quantidade de dados, né? Você tem 1,8 trilhão de parâmetros ativos o tempo todo no ChatGPT, enquanto o DeepSeek tem 671 bilhões, né? E só tem 37 bilhões ativos por vez. A resposta dele não é só mais rápida, como não consome quase nada do ponto de vista de processamento ali. Ele é muito rápido. Então ele tem os custos de API dele é 95% mais barato que do ChatGPT. Ele pode rodar em computador gamer aí, em vez de ter que rodar umas máquinas gigantescas aí, caríssimas, que o ChatGPT tem. Então, em breve, nós vamos estar vendo, agora como liberou open source, todo mundo tendo sua própria IA. Os hospitais criando IAs de medicina para rodar lá dentro, setadas só para medicina, sem precisar de ter todo o conhecimento da humanidade. Isso diminui também a chance de erro quando isso estiver acurado, porque se ele tá falando de um tema médico, ele vai agir de acordo com o tema médico. Se ele tá falando de Cara, lembrando que foi criado na China. Em China, que é um país, né? Dizem por aí. Que a China que é um país de falsificações, de coisas que não prestam, né? Eu acho que não é bem por aí não, hein? Acho que eles juntaram uma galera lá e botou na cara dos Estados Unidos. Eu faço melhor e mais barato, se liga. de oncologia, ele vai responder de acordo com um tema de oncologia. Ele não vai responder de um tema médico de modo geral, uma questão básica de biologia da quinta série. Ele Cara, tu quer ver? Presta atenção no que eu vou falar agora, brother. Vai chegar o momento, se é que já não chegou, vai aparecer os Luciano da vida, os Daniel Lopes, falando que o DeepSeek é uma arma da China para roubar informações do Ocidente. Presta bem atenção, se não vai começar a aparecer ser maluco aí. vai pegar O ChatGPT não. O ChatGPT não é uma arma americana para roubar dados de ninguém, mas o DeepSeek vai ser uma arma chinesa para dominar o Ocidente. e fazer uma organização. E podendo também ser um sistema fechado, né? Onde as pessoas já vão que ter tá tudo fechado. acesso. Sim, já tá rodando offline, já dá pra ser. E aí você pode estar se perguntando assim, Raul, mas será que isso, né, não é uma conversa da China, tipo, algum jeito que a China conseguiu trapacear? Gente, os artigos técnicos ali, eles estão explicando tudo como o código foi desenvolvido e o código está disponível. Muita gente tá falando, você vai rodar offline, mas eles colocaram alguma coisa pra poder passar os documentos pra China, Ó, os etc. loucos E na aí, ó. prática não tem muito como fazer isso, porque todos os programadores do mundo vão estar olhando esse código agora, né? Então não tem jeito deles estarem mentindo, fingindo ou fazendo nada. O que acontece é que eles usaram os avanços que a OpenAI teve, óbvio, né, e melhoraram isso. E agora todas as outras vão ter que usar esses avanços também para aprimorar, mas o fato disso ser open source também arrebentou com essas outras empresas ali, porque todo o dinheiro que a OpenAI gastou. Porra, a Nvidia abriu a bolsa, se eu não me engano, com 400 bi de prejuízo. Né, fora marketing, todo o dinheiro que ela gastou meio que foi pra caralho. Nesse momento exato agora, todos os investimentos que ela fez até aqui, né, ela tá empatada com qualquer empresa que queira começar isso amanhã. Empatada não, ela tá perdendo um pouco, porque o código da DeepSeek tá um pouco mais aprimorado, né? Por que isso vai importar no ponto que a gente tá agora? Eu retomo, se antes precisava de data center bilionário, agora algumas boas GPUs ali vão ser suficientes para qualquer empresa rodar isso. Pra Nvidia, por exemplo, isso é a coisa mais assustadora do mundo, porque ela tava crescendo graças à demanda de IA, né?
Vai parar de vender RTX, NVIDIA. Vai parar. E ela tem aí hoje, vende GPUs extremamente caras aí, com margem de 90%, a margem vai cair. Se todas as outras empresas que podem vender GPUs mais simples Aí, ó, você que quer comprar placa de vídeo, a hora vai ser agora, hein? Presta atenção, vai começar a aparecer um monte de promoção aí de R$40,90. puderem competir agora, obviamente a Nvidia tá com um problema. É óbvio que ela também é forte nesse mercado, mas ela tá ferrada, porque ela não vai conseguir vender os equipamentos nem ter a expectativa que tinha antes. E o mais impressionante é que o DeepSeek foi feito por menos de 200 pessoas. É loucura. Quando você Não, é maluquice. Não é possível, mano. Gente pra caralho na China, só 200, menos de 200 pessoas fizeram essa porra. A Nvidia deve ter, sei lá. Se a China fez com menos de 200, a Nvidia deve ter colocado aí pelo menos uns 10 mil. Você lembra que a Meta, o Google e todas as outras empresas tentaram lançar IAs e lançaram uma merda de IA, né? A Meta lançou, gente, sinceramente, Meta é bem horrível. ruim. O Gemini também Nem testei, considero. a do Google dá vontade de rir. Não, o Gemini é preguiçoso pra um caralho, serve pra nada. Comete erros básicos, assim, é muito ruim. Então o processo foi completamente disruptivo, né? Em vez de simplesmente usar mais poder computacional, parece que alguém decidiu usar o cérebro de maneira incrível e pensar na forma mais simples de fazer isso. Não duvido que o IA tenha pensado nessa solução, inclusive, porque é muito interessante. Ele tem um ponto. Então, hoje, o que a gente tem nesse 2025? Desenvolvimento IA muito mais acessível, uma competição subindo drasticamente no setor, não, a OpenAI não é mais a única, todo mundo vai lançar isso aqui. Tenho certeza, vai ter empresa brasileira, chinesa, inglesa, todo quanto é empresa aqui. Essas empresas gigantescas que estavam mais consolidadas, agora parece estar muito menos consolidadas, né? E os custos dos hardware aí devem diminuir fortemente. Óbvio que a Anthropic é a OpenAI. Mas tomara, mano, porque caralho, uma placa de vídeo da Nvidia é caro pra um cacete mesmo. Porra, se eles tomarem um pau da DeepSeek, pelo menos baixa o preço da RTX aí pra gente poder, né, ter um computador melhor pra fazer live pra vocês, óbvio, né? OpenAI não vão ficar sentados ali, Pra eles já jogar devem estar também. implementando essas mudanças ali, eles já devem estar falando mais sobre isso, mas as soluções que o Sam Altman falava ali de mais e mais dinheiro para fazer e tal, cara, saiu completamente diferente do que ele imaginava, né? Então, aqui agora a gente tem uma mudança bem disruptiva. Para mim, esse é um dos momentos mais malucos que a gente já viveu na história. Eu acho que a gente nunca viveu nada tão impressionante na vida. Acho que a gente deve ver IAs focadas em basicamente todos os setores, e aí vem aí o Yuval Harari, né, dizendo pra gente lá atrás que realmente AI, né, que ele fala, porque em inglês a sigla é AI, né, AI, então Artificial Intelligence, ele falou que na verdade é Alien Intelligence, né, que de fato pela primeira vez a gente... Olha só onde é que nós chegamos, velho. Presta atenção se não vai aparecer o Luciano falando sobre isso. Duas coisas que eu quero ver. O Luciano falando sobre a DeepSeek e o Rubão descer na lenha na Nvidia e exaltando DeepSeek, mano. Tem aqui uma inteligência que ela vem de outro mundo mesmo e cresce em forma exponencial muito mais rápido. Algumas pessoas estavam até teorizando, só pra gente não deixar as teorias malucas de lado, né? Que a gente poderia ter a primeira civilização não orgânica do mundo, porque agora é possível colocar, por exemplo, maluquice. uma IA dentro de um foguete e explorar o resto dos outros planetas. Não, a gente não precisa receber as respostas necessariamente, né? Ela seria capaz de ver o mundo como ele é, e talvez a gente pode deixar elas se reproduzirem de diversas formas ali, e elas conseguiriam explorar o universo. Então o ser humano... No fim das contas, elas voltam e mata todo mundo igual foi com a Skynet, né? Não venceu a própria vida orgânica, etc., mas conseguiu criar algo que venceu, né? A gente pode chegar em qualquer lugar do espaço sem a necessidade da gente mesmo ir. Então, dá pra... Porra, mas não tem graça nenhuma essa merda, E né? dá pra ela ter essa capacidade de inteligência. Poderia até existir uma civilização inteira que não é orgânica, não depende da gente pra absolutamente nada. Loucura, né? Não, loucura. Eu tava vendo semana passada, teve um vídeo de IA que bombou muito. Não sei se era uma dessas Kim Kardashian, pessoal muito famoso. Que a mulher foi no shopping com duas IA. Um robozinho era um cachorro e outro era um robô grande mesmo. E os robozinhos carregando as compras dela pelo shopping. Nossa, loucura que o loucura. lugar que tá chegando. Porra, aí ia ser boa, hein? Porque caralho, ter pelo menos aí um robozinho pra poder carregar as compras do mercado, pô, ia ser bom, mano. Então a gente tem algumas teses aí pro futuro, antes da gente falar de como investir, né? O que a gente precisa pensar aqui. Então, esses avanços tecnológicos aí, eles são capazes de aprender qualquer tarefa de um ser humano. Acho que isso deve acontecer muito rápido, né? Modelos mais eficientes e sustentáveis energeticamente.
Cara, eu acho que não passa 2025 não, sem a evolução chegar nesse nível, mas, pô, a IA ser mais complexa e melhor estruturada de uma forma mais simples, mais rápida e mais barata. Praticamente já surgiram e a gente deve ter cada vez mais baratos, até o ponto de chegar talvez dentro de um celular, puf. Imagina que loucura, né? Uma IA própria, com base nas coisas que ela lê dentro do seu WhatsApp, das suas interações, acho totalmente possível agora, né? Quando a gente chega nesse lugar. Uma expansão da robótica em larga escala agora, chegou nesse momento, né? A gente tem os impactos sociais muito sérios aí. A gente tem a redefinição do trabalho, a automação de empregos, criação de novas funções. A educação agora pode ser personalizada, né? Você pode escolher, por exemplo, será que a gente vai ter professores IAs ensinando? E as escolas permitindo que a gente escolha o que as meninas vão aprender, por exemplo? Olha, Não viaja a gente tanto, tem não, uma mano. escola que configura a IA do seu filho para que ela dê respostas coerentes com a sua religião. É difícil, né? Imaginar esse cenário, mas é bem possível. É bem possível mesmo. A gente tem Eu acho mais fácil um pai louco deixar fazer homeschooling com a criança e programar a IA para responder as perguntas da criança do jeito que ele quer. transformação das interações humanas, né? Porque cada vez mais pessoas falando com a gente como se fossem seres humanos sem ser. Então esse cenário a gente deve chegar. Será que tem gente namorando com IA nesse momento? É possível. Ah, quando o ChatGPT tinha roubado a voz da Viúva Negra. Como é que é o nome da atriz? Scarlett Scarlett Johansson. Quando ela tinha roubado a voz dela, era bom. Nossa, tava gostosinha. Aí trocaram, porque ela processou, né? Ela não gostou, não. O Wendel, ele já namorou um IA antes de ser IA. É? Era só a mulherzinha do Google. Quando eu morava com ele, eu já ouvi do lado de fora, ele conversando com a IA, uns negócios meio estranhos. Eu falei assim, vou pro meu quarto, que eu não sei se eu quero ouvir isso aqui. Não. Deixa isso pra lá. Então a gente tem os riscos e as Caralho, entregando um amigo sem ao vivaço. considerações éticas também, né? Essa perda de controle desses sistemas mais avançados é muito complicado. É muito difícil monitorar as conversas que as pessoas estão tendo com essas IAs, são muito inteligentes, né? E a gente vai ter uma necessidade, talvez, de conversar sobre as regras. O que pode colocar IA, o que não pode, né? Porque daqui a pouco os políticos estão colocando, talvez, para tomar as decisões, o que seria, talvez, Porra, daqui a pouco, irmão. Tu acha que esse monte de merda que fazem aqui no Rio de Janeiro, quem tá tomando essa decisão, se bem que do jeito que o Rio de Janeiro tá, é capaz de ser um ser melhor humano que mesmo. políticos, mas imagina que um juiz IA está sendo condenado ali por um crime, muitas vezes tem uma máquina te avaliando. Será que é uma boa ideia? É isso que eu fico pensando. Talvez juízes IAs, promotores IAs, doideira, né? A polícia IA te levando preso por estar fazendo besteira. Será que estamos vivendo um Black Mirror? Eu acho que a gente tá pior que do Black Mirror, Acho que porque a é o gente tá futuro pior, real, né? é. O Black Mirror não consegue imaginar uma coisa dessa porque foi muito diferente do que a gente pensava. Surgiu primeiro no campo das linguagens, das respostas e tá avançando. Então, o mundo certamente vai ser bem diferente no futuro do que a gente tá vendo agora. E aí, algumas pessoas me falaram, Raul, será que não vale a pena investir em IA, né? Mas como a gente é um canal de investimento, a gente foi falar o que importa, né? Dinheiro. Cara, na Nvidia, quem tava com dinheiro lá se fudeu muito. Se fudeu muito. Caralho, desde que essa porra dessa DeepSeek apareceu, foram 400 bi de prejuízo, mano. Dinheiro. E óbvio, você tá aqui Eu no vou até ver quanto é que tá o preço de uma 4090 agora. canal querendo saber do que dá dinheiro nesse aspecto todo. Mas aqui a gente precisa ser bem cauteloso. É claro que a resposta mais óbvia de algumas pessoas é assim, vamos investir na Nvidia, vamos investir em Microsoft, Google, Claro que não, Meta, tá maluco, Amazon. não, Essas Google empresas todas são capazes de operar IA e vão se beneficiar do movimento de crescimento geral dessas empresas de IA. E até empresas específicas ou ETFs você poderia ir, né? Vamos falar, por exemplo, do Global X Robotics e Artificial Intelligence, que eles colocaram o Artificial Intelligence depois, né? Que a coisa já estava temática, que é o BOTS, ou o ARC Autonomous Technology e Robotics também, que é o ARKQ, né? Também é gigante. O iShares Robotics and Artificial Intelligence, que é o IRBO. Todos esses ETFs, eles vão te expor a várias empresas que estão fazendo parte disso. Você poderia investir também em infraestrutura, né? Imaginando o cenário da AWS ou da Azure, da Microsoft indo para esse lado. Mas a grande verdade é que eu acho que o grosso do dinheiro mesmo, ele vai estar nas empresas que vão fazer o uso específico disso. Eu não acredito que uma empresa vai conseguir dominar todo o setor de IA, né? A OpenAI acabou de perder, talvez, o protagonismo duas vezes, né? A Anthropic e agora a DeepSeek ali acabou de perder ela é referência, ela é sinônimo de IA, ela vai deixar de ser agora, com toda certeza, pelo menos esse sinônimo sozinha, né? E vai começar a dividir isso com outros lugares. Então eu acho que o mais certo é a gente imaginar como empresas como a Tesla. Vai ser tipo Pepsi e Coca-Cola, mano. Tipo,
A Pepsi é melhor do que a Coca-Cola? Opinião controversa? Não é. Pra mim não é. Sacou? Pra mim a Pepsi é melhor do que a Coca-Cola. Opinião minha. Mas a Coca-Cola é a mais famosa, mais distribuída, tá em mais lugares, em mais países, enfim. Mas vai ser a mesma coisa, cara. A OpenAI com o ChatGPT é melhor do que o DeepSeek? Não sei, não testei o DeepSeek, mas vamos supor que não. Mas é o primeiro, mais famoso, tá há mais tempo no mercado. Vai ser o que vai ter mais uso, mesmo que talvez não seja o melhor no momento. Entendeu? Tesla ou a Shopify, Amazon, como essas empresas vão utilizar isso dentro do próprio dia a dia, né? A BioID, etc. Porque elas vão conseguir colocar essas IAs dentro de veículos e isso vai ter um Porra, aí uso vai ser do real. caralho. Empresas de saúde que utilizem IA. Então, o que eu tenho procurado é fugir dessa obviedade dos investimentos, tentar acertar qual empresa vai dominar o setor. Não acredito nisso. E observando como empresas específicas têm feito usos específicos dessas tecnologias para melhorar alguma coisa. Então, dentro dos relatórios, algumas empresas já começam no exterior a falar do uso de IA para casos específicos e essas empresas me interessam muito. Então eu tenho olhado menos para as empresas de modo geral, mais para empresas do setor de saúde, mais para empresas que estejam prontas para fazer esse processo disruptivo, né? A gente ainda não viu surgir uma empresa de diagnósticos ali, mas a gente poderia ver, por exemplo, só para um exemplo do que eu estou procurando, né? A gente poderia ver, por exemplo, a Fleury acrescentar processo de IA na análise, né? Dali de sangue, etc. Ela teria uma economia de custos absurda. Imagina o que dá para fazer com isso. Então, o que eu tô procurando são as empresas que fazem isso. Fora disso, a gente tem aí os fundos de Venture Capital investindo em empresas que são startups menores, colocando isso para jogo, mas nenhum deles ainda, não consegui encontrar nenhum, que realmente esteja fazendo um trabalho aberto, assim, identificando mesmo essas possibilidades mais profundas. Então, eu estou meio de mãos amarradas, sendo bem sincero para vocês, completamente de mãos atadas. Não encontrei, assim, iniciativas grandes o suficiente onde eu consiga falar pra vocês aqui, cara, isso aqui eu acho que tem uma grande solução. Acho que o mercado tá mudando demais e aí é a mesma coisa da bolha das .coms, né? 90% de tudo aquilo era lixo e tinha, sim, né? 10% ali, muito menos, na verdade. Tinha talvez 2% ali que fosse alguma coisa e é muito difícil acertar esses 2%. Se você só quer investir em tecnologia de modo geral, investimento nos ETFs de tecnologia americanos e chineses ali vão te dar uma boa cobertura, claro. Se essas empresas estão utilizando a tecnologia, elas se beneficiam do crescimento. Mas investimentos específicos ainda. Eu tô fazendo pesquisa, devo trazer para vocês um vídeo ainda nesse mês, talvez só sobre os investimentos que eu fiz e que Conclusão, ele ainda não tem essa resposta, mas ele precisava fazer o vídeo. foram bem sucedidos até agora, mas é uma coisa muito incipiente. Eu fiz bons investimentos, tive bons retornos, mas é incipiente porque não dá pra gente saber se isso vai continuar assim no futuro, por isso que eu não quis trazer, pra não cravar em pedra, né, esse tipo de coisa, porque Que tá se você vai escrever qualquer coisa sobre? sobre A nesse momento, é bom escrever na água, que daí quando você termina de escrever não ficou nem escrito, porque a chance de você acertar é realmente muito ruim. Agora, se quiser aprender a investir nos setores consolidados, o que eu vou te recomendar? AUVP.com.br. AUVP.com.br, Acho que daqui não rende muito mais não. Enfim, rapaziada, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Você já usou o DeepSeek? É melhor do que o ChatGPT? Que o Gemini é, com certeza. Mas o ChatGPT é melhor que o ChatGPT? Fala pra mim aqui que depois eu vou testar aqui, vou responder no comentário se eu concordo ou não com você. Valeu, tamo junto, é nóis.